Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre os resultados da pesquisa Retratos da Leitura, que mostrou uma diminuição significativa no número de leitores aqui no Brasil e a ligação que os especialistas que comentaram os resultados fizeram com a Lei Cortez, indicando que esta lei seria a solução para o problema da redução de número de leitores. Uma ideia sem pé nem cabeça, um absurdo completo que foi sugerido aqui por um economista, claro. Quem aí não conhece economistas? Eu conheço muitos economistas, fui colega de vários durante o meu período acadêmico. Na pós-graduação fiz econometria, que não é algo difícil por si só, você utilizar as ferramentas econométricas para fazer regressões, porém meu professor era maluco e ele queria que nós aprendêssemos a fazer regressão na mão. Então era aquela disciplina que te fazia chorar no banheiro agachado. E para quem caiu de paraquedas aqui e não sabe o que é a lei do preço fixo ou a lei Cortez, é aquela lei que está em votação no Senado Federal e institui uma política de preços nacional, ou seja, um tabelamento de preços às avessas em que as livrarias e as editoras são proibidas de dar mais de 10% de desconto no primeiro ano de lançamento de alguma obra. E não é preciso ser nenhum gênio para entender que esta medida é ruim para os leitores, para os consumidores e no longo prazo acabará levando uma parcela significativa deste mercado para a ilegalidade, para os scams. Então, lendo a matéria aqui da Publish News, sempre deixo a fonte para vocês, especialistas comentam resultados da sexta pesquisa Retratos da Leitura. Abre aspas, estamos decrescendo num ritmo hemorrágico. É verdade, é verdade. Então teve um grupo aqui, um painel com especialistas discutindo o tema e algumas intervenções foram bastante óbvias, né? Nós estamos ladeira abaixo desde 2015, o número de leitores está decrescendo, são palavras aqui do José Castilho Marques Neto, né, doutor em filosofia, e é verdade, infelizmente essa pesquisa captou uma redução no número de leitores. Por que isto? Bom, entre as principais causas do porquê as pessoas não leem mais ou deixaram de ler está a falta de tempo e também porque as pessoas não têm o hábito, não gostam, na verdade, de ler. Então alguma coisa provavelmente aconteceu durante a formação dessas pessoas que elas não criaram o gosto pela leitura, ou pior, talvez até tivessem um gosto pela leitura, mas por algum motivo elas criaram um desgosto, né? Alguma coisa aí no meio do caminho, na formação delas, fez com que elas se afastassem da leitura. E ele continua dizendo que a verdade é que se nós formos analisar de maneira macro, antes de tudo, nós não podemos esquecer que formar leitores em um país é formar cidadania, e formar cidadania é política, e a política segue de acordo com o que a maior parte dos governantes imprime para o ritmo do Brasil. Tem um certo sentido na afirmação dele, de fato. Para o Estado, quanto menos culto, quanto menos informações, quanto menos leitura tiver um povo, mais fácil ele é de ser governado. Claro, preciso deixar claro aqui, leitura, estudo não é sinônimo de sucesso, infelizmente. Eu vejo aqui pelo meu exemplo, fui até o mestrado e eu sou menos bem sucedido do que o meu irmão, que fez até a graduação e consegue ganhar bem mais dinheiro que eu. Ele tem outras habilidades que vão além da habilidade intelectual, digamos assim, para fazer negócios. Então, claro, o ideal é que todos tivéssemos um nível cultural elevado, mas quem não quer, né, está no seu direito, cada um faz o que bem entende. O que me preocupa aqui é que esse pessoal espera que de alguma forma surja uma política pública que fomente a leitura no Brasil. Infelizmente, eu não vejo isso acontecendo. A questão da leitura inicia-se na formação das crianças, quando elas estão sendo alfabetizadas. É nesse momento que nós precisamos incluir nelas a leitura, né, o gosto pela leitura. E, infelizmente, se o ser humano fizesse apenas aquilo que ele gosta, ninguém faria praticamente nada, né? Então, mas você precisa dar um estímulo para a leitura daquela criança, né? O que ela ganha com aquilo? Infelizmente, o ensino no Brasil nas últimas décadas tem decaído em qualidade. Vocês devem imaginar o porquê. Na minha época, por exemplo, não faz tanto tempo assim, mas se eu não tivesse um desempenho adequado na escola,
cara, chegavam em casa e levavam um esporro da mãe, levavam um esporro do pai. Hoje em dia, se uma criança vai mal na escola, os pais vão lá e cobram o professor, né? Que história é essa? Como que meu filho, a minha filha não está tendo bom resultado? Então, temos um problema no nível básico, no nível infantil do ensino brasileiro, que precisa ser revisto. Infelizmente, as pessoas que seriam as responsáveis por este tipo, e aí talvez a gente possa incluir aqui política pública, né? Não querem fazer isso, né? Decidiram seguir uma linha de pensamento em que a criança, na formação dela, é livre para fazer o que ela quiser. Se as minhas filhas tivessem liberdade para fazer o que elas quisessem, elas estavam com todos os dedos da mão queimados já de terem ido mexer no fogão quente enquanto minha esposa cozinha, ou teriam sofrido várias quedas, né? Infelizmente você precisa estabelecer limites para as crianças e direcioná-las para aquilo que você acha que é o melhor de acordo com as suas experiências, não de acordo com aquilo que alguém escreveu em um livro que diz ser algo talvez inclusivo para a criança na sociedade. E nós estamos vendo que tipo de pessoas estamos formando para viver em sociedade, infelizmente. E continuando aqui a fala então desse especialista, ele diz que há uma queda, né, de leitores entre 5 e 10 anos, isso é verdade, a pesquisa mostra, e abre aspas aqui para ele, é exatamente o período de formação de leitores, exatamente onde a boa literatura, a boa leitura, a boa escola deveriam formar as bases para que esses meninos e meninas se tornassem leitores por gosto e não por uma imposição escolar. Infelizmente, como eu disse, né, eu não concordo com essa afirmação e eu posso estar errado, né? Pelo menos na minha formação foi assim, houve uma imposição escolar pela leitura. Se não fosse essa imposição, eu jamais teria lido, por exemplo, Machado de Assis. Eu nunca ia comprar um livro de Machado de Assis. Então eu fui obrigado durante a minha formação escolar a ler e, no final das contas, eu agradeço isso porque eu tive a oportunidade de conhecer um excelente escritor nacional e também me possibilitou ler a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, segundo ele, aqui é necessário haver um ambiente político favorável e políticas públicas que tenham um olhar constante e vigilante sobre a distribuição de boa literatura nas escolas. Enfim, pedindo intervenção, né, mais uma vez, do Estado. Talvez se essa intervenção ocorra, ela deveria ocorrer aí no ambiente escolar, mas dentro daquilo que eu acredito ser o mais adequado, é você mostrando para as crianças, quando elas têm a capacidade de perceber isso, do quão importante a leitura é. Se não for assim, eu sinceramente eu não vejo como. Mas como eu tenho percebido aí nos últimos anos, né, quanto menos a autoridade do professor em sala de aula, quanto menos cobrança na parte do ensino, pior a qualidade do aluno que tem saído. E aí outra informação que é importante que ele traz, né, o que fariam as pessoas frequentar mais a biblioteca, e entre quem não lê, né, 39% respondendo que nada os fariam frequentar esse espaço. Mais uma vez eu darei uma opinião aqui bastante polêmica. Pessoal, essa questão da biblioteca na formação de novas crianças, isso é importante, né? Você ver aquele espaço físico, várias obras, a criança vai lá, escolhe um livro, leva para casa, faz a leitura, quando ela ainda não sabe ler, os pais leem com ela, isso é bastante importante, tá? Quem tem aí filhos em casa, tira um tempinho da sua noite, deita com as crianças na cama, faz a leitura de algum livro, alguma historinha infantil, tem várias histórias que você pode fazer a leitura, elas adoram isso. A minha filha de 10 anos senta junto comigo e com a minha filha de 5, que é mais novinha, que ainda não está alfabetizada, e ela acompanha a leitura. Ela já sabe aquela história, já leu várias vezes, mas o contato com o pai, com a mãe, cria esse sentimento, né, de gostoso, aquele tempo de que, aquela associação de que a leitura é um tempo que você passa aí prazeroso. O problema é que as bibliotecas não têm mais esse efeito com as pessoas quando elas já estão adultas. Por exemplo, na instituição de ensino que eu trabalhei, havia uma biblioteca gigantesca que atendia mais de 10 cursos, obras sempre com obras atualizadas, então havia sempre uma constante troca de acervo. Porém, chegou um momento que o pessoal percebeu, peraí, por que nós estamos investindo tanto assim em livros físicos se nós podemos utilizar aqui uma plataforma ofertada por uma editora com custos bem reduzidos e essa plataforma dá aí a oportunidade para o nosso aluno acessar aquele ambiente, fazer a leitura dos livros de forma
digital, dos livros digitais. Claro, nem todo mundo gosta disso, eu sou uma das pessoas que ainda prefere os livros físicos, mas a evolução tecnológica, a evolução do perfil das pessoas, aquilo que se exige hoje em dia como conhecimento, levará de uma forma ou de outra a um maior consumo de livros digitais. E, mais uma vez, a Lei Cortez vem contra isso porque exige uma equiparação de preços entre livros digitais e livros físicos, e nós sabemos que os custos dos livros físicos é consideravelmente maior. Então não tem por que você exigir esta equiparação de preços. Mas sabe como é? O Brasil não perde uma oportunidade de perder oportunidades. E aí eu quero chegar aqui na parte mais interessante. Antes disso, teve uma especialista ali que concordou com a minha opinião que eu disse antes, né? Ela diz aqui que é incluir a leitura em seus desdobramentos como disciplinas obrigatórias nos cursos. Aí ela fala de pedagogia e biblioteconomia. Eu vou além, eu acho que isso aí seria importante também, não só para esses cursos, mas para todos os demais. E aqui mais uma afirmação que corrobora aquilo que eu disse antes, né? Essa especialista que também focou na importância da família como incentivadora da leitura e na formação de novos leitores. Comigo também foi assim, minha mãe incentivou bastante a minha leitura quando ainda criança, assinando aquelas revistinhas da Abril, que vinham histórias principalmente da Disney e da Maurício de Souza Produções, né? No caso era DuckTales e a Turma da Mônica. Aí chega a parte da economista, né? A economista que ela diz que é muito difícil a gente pensar, como a gente viu aqui, e também no panorama do consumo, que boa parte da classe A não lê e não consome livros. Verdade, a classe A, os mais ricos do Brasil, são os que mais leem livros proporcionalmente. E continuando aqui, é muito difícil a gente pensar que a classe A tem alguma restrição estrutural. É verdade, eles têm os recursos financeiros necessários para fazer a aquisição desses livros, né? Coisa que muitos de nós não temos condições de ter acesso a algumas das obras. E esta classe frequenta as melhores escolas, as melhores universidades, e tem capacidade leitora e renda para comprar o livro. E digo mais, ela tem acesso, claro, hoje não precisa, mas ela mora perto, né, dos grandes centros onde existem as livrarias físicas. E quando falamos das classes C e B, que é a grande parte da população, que seria aí a classe média, né, o que nós vemos é que não há pontos de vendas. As livrarias não estão lá. Então pensar na expansão de demanda e também pensar em pontos de venda nos bairros mais pobres e mais distantes. Isso aqui é um absurdo, só mostra o atraso do pensamento dessas pessoas que acreditam ainda que é preciso haver um ponto de venda físico para que as pessoas comprem livros. Gente, nós estamos na era da internet há quantos anos? Eu diria mais, há quantas décadas nós temos acesso a livrarias virtuais em que você pode comprar o livro sem sair de casa. Então, a inexistência de um ponto de venda físico não impede as pessoas de comprarem livros. Não há necessidade. O que ela está tentando fazer aqui? O que ela está buscando é criar uma narrativa em que se faz necessária a aprovação da Lei Cortez, porque no argumento deles, a Lei Cortez é um incentivador para a abertura de livrarias físicas. Gente, livraria física faz todo sentido em grandes centros urbanos, onde há uma economia mais bem desenvolvida, no sentido de que as pessoas têm mais dinheiro, mas está longe da realidade da maioria dos brasileiros, da maioria das cidades, dos estados aqui do Brasil. Então, para satisfazer esse tipo de pensamento, para facilitar a vida aí das pessoas, se bem que nem vai facilitar a vida dessas pessoas que moram nos grandes centros, né? Vai continuar no mesmo. Mas para dar uma oportunidade, dar um incentivo para os grandes livreiros do Brasil, eles querem ferrar com todo o restante da população que não tem livraria física. Ou seja, além de você não poder comprar em livrarias físicas porque não existem, a partir desta ideia idiota das pessoas aí da Lei Cortez, eles querem que você pague mais caro pelas suas compras online, porque eles querem ajudar o pessoal aí que está fazendo lobby em favor da Lei Cortez. Um absurdo completo, e por mais que eu ainda seja
uma pessoa atrasada nesse sentido, porque eu gosto muito dos livros físicos, eu prefiro livros físicos do que livros digitais. A verdade é que a tendência é de que os livros físicos perderão força cada vez mais e o público migrará para o consumo de livros digitais. Essa migração ocorrerá pela mudança de hábito da própria pessoa, mas isso é um pouco mais difícil, mas principalmente porque quem gosta de livros físicos é aquela população mais velha que muito em breve, né, fará sua passagem para outro mundo, enquanto as novas gerações mais habituadas ao uso de novas tecnologias, como por exemplo tablets e celulares, já terão, né, aí, entre aspas, de nascença o hábito de fazer a leitura desses arquivos digitais. Enfim, mais uma oportunidade perdida para esse pessoal aqui que defende a Lei Cortez. E nós continuaremos na luta, na batalha, apesar desse canal aqui ser pequeno, minúsculo, mas é uma voz a mais na luta pelo direito dos leitores de comprarem aonde quiserem e pelo direito das livrarias, principalmente as virtuais, né, de venderem pelo preço que elas quiserem. Enfim, se você me acompanhou até o final deste vídeo, meu muitíssimo obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais. E o meu muito obrigado a todos os membros apoiadores deste canal.